Quando a gente fala dos santos, a gente encontra em 1 Coríntios 9, salvo engano, capítulo 9 ou 10 em diante. A gente encontra uma palavra de Deus que fala assim, ó, ela é um pouco forte, mas ela é necessária nessa noite. Jesus diz assim, ó, palavra de Jesus, não se iludam. Não se iludam. Em seguida, ele começa a traçar alguns comportamentos que distanciam de Deus. Ele fala assim, ó, nem os imorais. Ele também fala, nem os idólatras. Ele também fala, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores. E aí ele nomenclatura mais algumas situações e diz, irão herdar o reino de Deus. Por isso ele diz assim, não se iludam. Se você distanciar o teu coração, lembra de Salomão? Se você distanciar o teu coração de Deus, é Jesus dizendo, vocês não herdarão o reino de Deus. Qual é a forma de herdarmos o reino de Deus? É manter o nosso coração linkado a Deus. É nos aproximarmos de Deus. É sermos amigos de Deus. Perceba a profundidade que tudo isso traz em nossas vidas. E aí, nessa mesma passagem, continua Jesus dizendo assim, alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês eram ladrões, eram idólatras. Alguns de vocês eram avarentos, eram bêbados, eram imorais. Aí Jesus continua dizendo assim, mas vocês se lavaram. Que palavra linda as nossas vidas. Mas vocês se lavaram. Faça um exame de consciência na sua vida nesse instante, meu irmão. Perceba alguma coisa que ainda você tem que distancia-se de Deus. Perceba que quando você não perdoa alguém, quando você alimenta o ódio, quando você alimenta a intriga, quando você entra nesse mundo de caluniadores, de pessoas que falam de outras pessoas, de pessoas que julgam, que condenam, são palavras de Deus pesadas que diz assim, a mim e a você, não se iludam. Se mantivestes estes vícios, esses hábitos, esses pecados, essa forma de se sentir melhor e maior do que tudo, essa forma de se achar melhor que a esposa, melhor que o esposo, essa forma de se achar melhor nos locais onde trabalha, essa forma de se achar prepotente, sabedor de tudo, caluniador, essa forma não vai fazer com que você herde o reino de Deus. E aí, em seguida, ele diz assim, ó, alguns de vocês eram assim, mas vocês se lavaram, mas vocês se converteram, mas vocês optaram por não seguir o mundo do pecado que distancia Deus, mas seguir aquilo que Deus ensina, se aproximar de Deus, ser amigo de Deus e não ser amigo do pecado. Este é o ponto. Se lavar. Que esta noite seja uma noite para nos lavarmos. Que esta noite seja uma noite para entender qual o ponto que eu ainda preciso converter em minha vida. Qual o ponto que eu ainda preciso, de repente, encontrar-se num patamar onde não faço mais. Se você mente em alguns momentos, em algumas circunstâncias, quem sabe seja esse ponto que você precisa agora converter, se lavar, se despir. Se você tem algum vício ao qual ainda você sente que isso não vem de Deus, aliás, vício nenhum vem de Deus, vício nenhum. Se você acha que é o momento de você parar nesse instante, de se lavar, de se converter, isso vai fazer com que você se aproxime de Deus, isso vai fazer com que você se transforme em mais amigo de Deus ainda, porque o pecado ele distancia de Deus, distancia, como a gente viu a palavra de Deus para rei Salomão, distanciou-se do meu coração. E aí quando esse pecado ele é lavado, quando as pessoas têm a predisposição de não fazer mais, essa pessoa vai se aproximando do coração de Deus. E toda vez que a gente se aproxima do coração de Deus, a gente começa a ser amigo de Deus por nossas escolhas. E ele diz ainda assim, mas vocês se lavaram. E ainda diz assim, foram santificados. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender essa palavra neste momento. Neste momento a gente precisa entender essa palavra. Foram santificados. Perceba que no primeiro momento a gente encontra lá em 1 Coríntios que essas pessoas que praticavam aqueles atos
que distanciavam-se de Deus, que nós podemos pegar os nossos atos que que nos distanciam de Deus, essas coisas, quando nos lavamos, quando nos convertemos e não queremos praticamente fazer mais, nós nos aproximamos do coração de Deus e aí nós passamos a ser santificados. Portanto, santo pode ser todos nós. Repita comigo. Santo pode ser todos nós. Mais uma vez. Santo pode ser todos nós. E um dos grandes caminhos é ser lavado do pecado. É escolher estar próximo do coração de Deus. Foram santificados e reabilitados. São palavras de Jesus a nós nessa noite.